conheço um monte de mulheres incríveis que estão ao meu redor, dentro e fora das telas, fazendo sua parte no mundo. Mas muitas, mesmo sendo e realizando coisas maravilhosas, são cheias de inseguranças, medos e paranoias. Esse é o Mulheres no Espelho, um projeto multimídia da Lita Studio. Conduzido por mim, Marcela Sonin, cientista social, especialista em comunicação e produção de imagem, com formação em perfumaria ancestral, terapia floral e dedicada à bruxaria natural, sou a mulher por trás da Lita, que juntou a coragem e a vontade de realizar para abrir esse espaço de troca, de prosa, que vai trazer o ponto de vista de outras mulheres sobre o seu criar, o seu poder no dia a dia, sem glamorização. O espelho é um instrumento mágico que reflete a nossa alma, nossa luz e nossa sombra, e ao ver o reflexo de outras mulheres nele, é possível nos vermos também. Aqui as mulheres falam sobre suas habilidades no mundo e como lidam com as suas inseguranças, o que fazem para seguir em frente mesmo quando parece tudo contra nós. Mulheres que buscam construir a vida que sonham. Mulheres no Espelho veio para dar voz às mulheres com histórias não contadas. E hoje a gente vai conhecer mais uma mulher incrível. Entrevista com a Júlia, da Éfora. Então vamos lá. Vamos lá. Quem é a Júlia? Olha, eu acho que antes da pandemia eu podia responder isso de uma forma mais clara. Depois da pandemia e depois de começar a empreender, eu acho que hoje em dia eu tenho um pouco mais de dificuldade de falar quem eu sou, porque muitas coisas aconteceram, né? Eu sempre me achei uma pessoa muito extrovertida, que falava com todo mundo, do rolê, sabe? E hoje em dia eu sou uma pessoa velha. A anciã baixou em você. E eu tenho... Minha energia social hoje em dia é muito baixa, sabe? Eu tenho a impressão que trabalhar com o público no geral... E não só isso, tipo, de ter que falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, de cliente, ou de fornecedor, ou de, de ter muitos contatos com muitas pessoas, acabou fazendo com que a minha energia social, pra mim, fosse muito reduzida. E aí, eu passei por um término também, que tem uns 4 meses, mais ou menos. Então, eu acho que a gente passou a pandemia juntos. E quando acabou a pandemia, e aí a gente meio que acabou também o nosso relacionamento, eu fiquei tipo, gente, e agora? Buguei. Quem sou eu? Quem que eu tô fazendo que eu aqui? passei 2 anos com uma pessoa em casa, a gente morava junto, então a gente ficou fechado na mesma casa. Sim. E aí eu fiquei, ai, que ótimo, 2 anos aí, não sei mais flertar. Solteira agora é uma desgraça, né? Não sei mais flertar. Essa era do Tinder é o complicado. Fora isso. E todos os outros. Então, assim, não sei mais. Eu acho que eu tô num processo de me redescobrir depois que aconteceram essas coisas, sabe? Foram coisas que impactaram muito na minha vida de forma muito direta. A pandemia, principalmente, de ter esse contato com as pessoas mais pela internet, no caso, né? Sim. Então, chegou uma hora que eu simplesmente não aguentava mais manter contato pelas redes sociais. Nenhum tipo. Sim. Instagram, WhatsApp. Eu só tava, não quero mais saber da vida de ninguém, foda-se. Eu não vou responder. Essa pessoa tem 15 mensagens que eu não respondi. Mais, 800, sabe? Ai, não. Eu respondo cliente hoje em dia. Amigo a gente marca pessoalmente, porque sem condição. Então você tá muito voltada pro trabalho, de uma certa forma, né? Nesse processo de descoberta todo que aconteceu, é o trabalho que tá de estrutura e sustentação ali, exato. Né? Eu acho que pra mim, que tem uma empresa que é uma extensão da minha personalidade, porque não é pra todo mundo assim. Tem gente que empreende porque, sei lá, gosta de empreender, tem gente que quer ser rico, tem várias vibes de empreendimento, né? Girl boss, uhul. Minha vibe de empreendedora não é essa. Eu, inclusive, queria que fosse mais, assim, mas o meu foco nunca foi quero ficar milionária e não que eu não aceite ficar rica, veja bem, universo. Não entenda errado o que eu estou dizendo agora neste momento. Não é isso que eu estou falando. Mas como tem muita coisa por trás da Éfora, tem
uma parte espiritual muito significativa, de propósito e tudo mais, que são coisas que impactam diretamente no negócio, né? O meu foco com a Éfora nunca foi ficar milionária, sempre foi ter um espaço que fosse uma rede de apoio, que fosse um lugar seguro para todas as pessoas, principalmente para mulheres. O fato da loja ser uma loja colaborativa não é à toa, a gente realmente quer que outras mulheres tenham visibilidade nos seus negócios, principalmente quando eles são menores. Sim. E eu acho que ele é literalmente uma extensão disso, então eu penso muito nisso. É como se a minha vida inteira girasse em torno da Éfora, e é até um pouco difícil de separar, eu acho, porque é muito difícil a linha de não pensar no trabalho, sendo que tudo depende do seu trabalho, é muito tênue, sabe? Sim, sim. E a questão de empreender, né? Ela passa muito por esse lugar. Que foi o que você falou, né? Tem pessoas que lidam com empreender de uma outra maneira. Então, sempre sonharam em ser super empresários e ter uma ideia genial e tal. Aplicativo, startup. Sim. E no caso aqui, não é, né? Tipo, coisas que pra você tem propósito que se tornaram o seu trabalho. Exato. Né? E aí isso faz com que a gente fique, muitas vezes, imersa no trabalho, né? Sem saber onde tá essa linha divisória. Nossa, é muito tênue a linha, assim. Eu posso falar com tranquilidade de que quem trabalha, principalmente com coisas que estão mais ligadas energeticamente falando, A espiritualidade. A espiritualidade são coisas que, tipo assim, pra separar é muito complicado, assim, muito difícil. E aí, pensando nesse, né, seguindo esse que você tá falando agora, dessa questão do trabalho, que tá muito ligado com o que você acredita, que tá ligado com a espiritualidade, como que tudo isso surgiu? Tipo, como que a Éfora surgiu? Então, a Éfora, ela é quase um conto de fadas. Então, conte conto de fadas. É assim, eu trabalhava no Nubank, eu trabalhava banco, né, enfim. E aí eu já tava uns 2 anos trabalhando lá e decidi que eu queria dar uma reviravolta na minha vida. E falei, vou trabalhar com navio. Bacana. Viajando. Isso é bom. Vou trabalhar que nem uma filha da puta? Vou, mas vou ganhar em dólar. E aí quando eu voltar eu consigo, tipo, investir em coisas, porque aí eu consigo juntar uma grana. Vou fazer isso. Aí, estando no Nubank, eu comecei a prestar para outras empresas e tal. Passei numa empresa de navio. Tava com o contrato assinado, tudo certo. Eu ia embarcar dia 16 de abril de 2020. Eita! Temos um problema. Mas até então não sabia do problema. No início do ano, eu conheci Gael, que era meu ex, que é um homem trans. Na época, se identificava como Tainá. E aí, Gael sempre teve uma visão... Sempre foi aquele tipo de médium que as pessoas falam... Sabe, que vê, escuta, conversa. Tipo, tá aqui, legal. Exato. Manda oi. Exatamente. Aí ele falou, então... Isso fazia pouco tempo que a gente saía, assim. Eu acho que não fazia nenhum mês. Falou, olha, tem uma senhora que te acompanha. Ela tem uma energia meio ancestral, assim. Aí ele me descreveu ela. Falou, procura, porque pode ser que seja alguém da sua família. E aí eu comecei a procurar pra ver se era alguma bisavó, alguma avó, alguma coisa assim. E na época, uma outra amiga minha, que também é esse tipo de médium, já tinha visto essa senhora. Com você. Então bateu as informações, né? Porque início de relacionamento, a gente não sabe onde a gente tá se metendo, né? Sim, claro. Aí eu, tá, tudo bem, vamos dar uma pesquisada. Pesquisei e não achei nada. Falei, ó, Gael, não achei nada. Aí ele, tudo bem, mas ela tá sempre com você. Falei, que bom, né? Tipo, bem, pode ficar aí. Pode ficar aí. Aí passou, tipo, umas 2 semanas disso. O Gael falou, então, ela quer conversar com você. Eu falei, vamos nós. Aí ele falou, bom, vamos fazer o seguinte. Vou fazer aqui um portal, né? Pra ter um suporte. Eu vou chamar ela vai incorporar. Qualquer coisa, você dá um jeito de me acordar. Isso assim, Só vocês. Só os 2. Eita. Porque ela não é da Umbanda, ela não é do Candomblé. Eu não é uma entidade comum. Então eu não, tipo, por mais que a gente vá num terreiro... E num terreiro geralmente são entidades específicas, ligadas ao terreiro, não vai vir a sua ancestral, né? Aí eu falei, não, tranquilo, qualquer coisa
Eu te chamo, a gente dá um jeito, sei lá, joga um balde de água fria em você, a gente dá nossos pulos. Beleza. Aí, eu lembro que quando ele incorporou ela, eu comecei a chorar por uns 10 minutos. Assim, eu fiquei chorando loucamente. A presença dela. Chorando. Me emocionou muito. E assim, eu não entendia o que estava acontecendo. Depois que eu fiquei esse tempo chorando, aí a Gael falou assim... Aí ela falou, né? Então, filha, eu fui a sua avó em uma das suas vidas. Eu me chamo Cassandra. E a gente era... Nós éramos bruxas, né? Então era a Cassandra, a Éfora, que era minha mãe, e eu, que era a Romena. Então era a Cassandra, era minha avó, a Éfora era minha mãe, e eu me chamava Romena. E aí a gente teve toda aquela história, trocentos anos atrás, né? Tipo, na época que tinha peste negra, então fazia realmente muito tempo. E a gente teve aquela história de bruxas tristes que queimaram a nossa casa, enfim. Perseguição. E aí ela me contou um pouco da minha história e falou assim, olha, você sempre foi bruxa, sua alma é de bruxa. Não umas bruxas que nem os filmes, né? Mas assim, de bruxa. Você, quando era criança, aí ela começou a descrever algumas coisas que eu fazia quando eu era criança. Coisas que eu acho até para uma confirmação mental, porque sempre quando a gente tem essa... A gente fica na dúvida. Eu sei. Então eu acho até para uma confirmação mental mesmo, ela me fez isso. E ela falou coisas que, tipo, meus pais não sabiam. Tipo, brincadeiras que eu fazia quando eu era criança. Entre coisas assim, muito específicas. E aí eu falei, nossa, né, que loucura, eu realmente fazia isso, eu era essa criança, eu era criança que colecionava pedra, eu tenho ainda a minha coleção de pedras, e aí falei, tá, e agora? Legal, minha carta de Hogwarts chegou, eu faço o quê? O que eu faço com isso? Aí ela falou, olha, filha, assim, você pode fazer o que você quiser, na verdade, é um direito seu, você pode exercer a sua espiritualidade ou não, né? A sua missão aqui é ajudar outras pessoas, você pode decidir como você quer fazer isso. Aí, na nossa família, a gente tem, tipo... Nossa, vamos chamar de poderes, né? Mas, tipo, tem uns poderes relacionados à cura, relacionados a cartomancia, relacionados a nananã, que você pode trabalhar, que é uma coisa que já tem mais aflorado em você, ou você pode não fazer nada com isso. Aí eu falei, tá, mas eu tô indo pra um navio. Até então não tínhamos pandemia, veja. Sim, é que ela já sabia. Ela sabia. Ela sabia, você não. E ela não podia dar informação. Não podia. Ela chegou e eu falei, mas eu tô indo pra um navio, eu não vou ter tempo de estudar isso. Tipo, o que eu faço? Aí ela falou, não, mas você vai ter tempo. Eu falei, amor, eu não vou ter tempo. Você não vai entender. A gente teima, né? A gente trabalha 15 horas por dia pra onde eu tô indo. 16 horas. Como que não vai dar certo. Como que eu vou estudar? Aí ela falou, fica tranquila, você vai ter tempo pra estudar. Eu falei, não vou discutir quantidade, não é mesmo? Não. Então tudo bem, vou ter tempo pra estudar. E isso foi no início do ano, veja bem, não tinha nada de Covid ainda. Sim. Eu tava com a data certa, visto, contrato assinado. Tudo direitinho. Eu tinha entregado meu apartamento, então eu não tinha onde morar. Eu não tinha mais emprego também, porque eu tinha saído do Nubank. Tava assim... Sem nada. Sem lei, sem documento, sem nada. Tipo, sabe? livre pra ir. De férias. Eu tava, eu tava me preparando psicologicamente para ir pro navio. E aí eu falei, tá, tudo bem, né? Você tá falando que vai dar tempo, vou acreditar nisso aí, é o que me resta. Aí ela falou, estuda lua, estuda as ervas, estuda... Porque eu falei assim, vou entrar na Wicca? É isso que eu preciso fazer? Ela falou, não. Você é uma bruxa solitária, uma bruxa natural, você vai aprender muito sozinha. Eu vou vir te ensinar umas coisas também. Então, é isso. Basicamente é isso que você me deu uma introdução ali e eu falei, beleza, lidamos com isso. Aí foi março, meu aniversário, no final de semana seguinte fechou tudo. Os contratos foram todos cancelados, obviamente, o meu incluso. Aí eu fiquei fechada na casa da minha mãe, pensando, que bosta. Né? E agora, o que eu vou fazer na minha vida? Sem apartamento, sem trabalho. Sim. Eu e o Gael, a gente tava 2 meses no relacionamento. Então era muito pouco tempo. Era muito pouco tempo. Só que ele trabalhava no hospital e a mãe dele era grupo de risco. Tá. Então ele precisava morar em algum lugar. Eu falei, vamos dividir um lugar. Porque eu não posso ficar morando na casa da minha mãe. Minha mãe mora numa kitnet. Veja. Sim. Não ia ter condição. Aí eu falei, não, vamos... Então vamos ficar junto, vamos dividir. E vai ser isso.
casadas, literalmente mais sapatão que isso impossível. 3 noites de Foi bem, eu geralmente falo, né, que a galera acelera o processo, vocês aceleraram. Isso. Aí, depois eu consegui um emprego, fiquei um tempo nesse emprego que não foi muito. E aí, tipo assim, eu consegui, em junho eu comecei a Éfora, em maio eu comecei nesse emprego. Então pensa aí. Tá. Um pouco antes de dar 3 meses do meu tempo de experiência acabar, teve o primeiro boom da Éfora e aí eu fui demitida. Olha. E aí foi isso. Desde então, sigo empreendendo. Mas a Éfora, digamos que, tipo assim, eu comecei a estudar mais profundamente fitoterapia. E toda a parte de fitoenergia foi minha avó que me ensinou. Tá. Ela vem esporadicamente me dar aulas. Sim. Então, tipo, como benzer as coisas e como, tipo, direcionar para aquilo, ajudar a vida das pessoas. Sim. Então, como eu posso ajudar? como eu posso ajudar a pessoa da melhor forma possível? Às vezes a pessoa compra um chá, sei lá, pra dormir. Só que a pessoa não dorme, mas outras coisas, outros movimentos acontecem ali na vida dela. E coisas que estavam mais estagnadas. E, tipo, a pessoa nunca vai ligar isso ao chá, mas muitas coisas são, de fato, pra ter esses acontecimentos, assim. E teve muitas pessoas que já pararam de tomar remédio, por exemplo, pra dormir, com auxílio do médico, claro. Mas ou pra ansiedade, ou pra depressão, que foram coisas que eram doenças causadas por acúmulo de sentimentos, sabe? A insônia causada por alguma coisa que tava presa ali, que precisava, tipo... limpando, né? Destravar por alguma razão e tudo mais. Então, isso envolve um propósito muito grande. Sim. E eu posso falar tranquilamente que eu nunca estive tão realizada na minha vida na parte profissional. Porém, não me dá dinheiro suficiente para fazer todas as coisas que eu queria fazer. Sim. Esse ano, com guerra, e muitas coisas que aconteceram, a gente começou a ter uma dificuldade financeira muito grande, que eu falei, cara, eu vou ter que fechar, não vai dar. Sim. O Gael trabalhava aqui comigo, ele parou de trabalhar, ele voltou pro hospital. Tá. Que ele é enfermeiro e eu tô sozinha desde então. Mas é muito complicado pra mim, porque tem todo um propósito muito maior. Coisas que eu não falo muito, porque eu não quero ganhar dinheiro em cima disso. Sim, claro. Sabe? Claro. Mas, tipo, às vezes seria importante para as pessoas terem mais conhecimento desse processo. Mas eu sinto que tem certas coisas que, se eu contasse, as pessoas podiam ser mais preconceituosas do que estarem abertas a só tomar um chá, entendeu? Eu pensado em formas de fazer isso. Até por uma questão das pessoas de quem precisa se conectar mais com isso, entendeu? E não as pessoas que não precisam. Porque é um processo, foi o que você falou, é um processo muito solitário, né? Acho que para cada pessoa que tá ali dentro, a coisa aparece de uma forma e chega. Quando tem que chegar, chega. Sim. Né? Mas é isso que você falou, né? Aí fica muito nessa coisa, porque é o chazinho da avó. E tudo bem ser o chazinho da avó, mas a gente também tem que entender que é tão poderoso o resgate desses conhecimentos, né? Sim. E você conseguir materializar isso, né? Enquanto empreendedora, mesmo não falando abertamente, sempre. Aí agora abriu e falou. Não tão, né? Eu não escondo, sabe? Mas sim, mas é uma coisa que você não vai usar. Você não vai usar isso na hora que você tá divulgando o chá, na hora que você tá divulgando a marca, né? Eu acho que hoje em dia eu fiz muito mais as pazes com isso de poder falar para as pessoas, porque eu sempre tive muito receio, assim, de ser mal interpretada mesmo, sabe? Disso ser um problema para as pessoas que vão consumir. Eu nunca quis isso, sabe? Porque o meu medo era, tipo assim, cara, essa pessoa precisa disso. E como que isso vai chegar se ela não quiser? Mas aí, minha avó... Hoje em dia eu tenho aulas com ela uma vez por semana. Sim, a minha avó fala assim, filha, a gente não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Sim. Então, e faz parte do aprendizado também. Então, como que você vai ajudar uma pessoa que ela não quer a sua ajuda por causa de alguma coisa, sabe? Tipo, e são essas nuances, assim, eu acho que a gente
se depara muito quando a gente empreende com algo tão ligado a você, assim, sabe? Sim. Porque passa a ter uma coisa que você não sabe mais o que é seu e o que é da empresa. Tipo, o que é aquilo que a gente tá falando de síndrome de impostora. Sim. O que é a sua síndrome de impostora ou o que é uma coisa, tipo, da empresa. Do tipo, a empresa daria errado se eu fizesse XY. Sim. Entendeu? Tipo, a gente começa a ter essa coisa de... Essa separação, assim, começa a ficar muito obscura e é muito complicado. E, amada, pode descer a entidade que quiser, que eu te garanto que não vai resolver absolutamente nada. Não vai. Entendeu? Em relação a essas coisas, não. Porque, olha, o tanto de sermão que eu ouço, assim... É pra se fuder, viu? E ainda assim a gente tá aqui. Mas acho que faz parte de tudo. Eu acho que tá todo mundo passando de uma certa maneira, que eu percebo isso, né, conversando com as pessoas, com amigos, com pessoas, né, próximas, não tão próximas, que agora que tipo, tudo reabriu, né, de uma certa maneira, e que a gente tá aí... teve que se reinventar durante a pandemia. E agora eu acho que é um outro tipo de... Não é nem uma reinvenção, mas é um outro jeito que a gente tá vivendo. E aí a gente fica muito confuso em muitos momentos em relação a isso. Porque a gente não sabe direito... como que faz? Então, assim... de quem empreende até quem tem um trabalho fixo, assim. Né? Que fala... Mas esse jeito de viver... Eu tava em home office, agora eu tenho que... trabalhar presencial, e qual a qualidade de vida. Eu acho que tem muita gente se questionando nesse momento. Eu já encontrei algumas pessoas. Então, acho que é um momento de transição meio coletivo, mesmo que as pessoas estejam passando, achando que isso é muito individual. Sim, né? Eu acho também, eu concordo com isso. Eu vi, tipo, nossa, eu acho que a parte econômica, gente, pelo amor de Deus, assim, tá sendo muito trash, assim. Sim, de todos desafiadora. Os pontos, muito desafiadora, assim. Eu olho e falo, cara, eu acho que eu não vou dar conta às vezes. Real mesmo. Sim. Tipo, e olha que eu, tipo assim, eu não tenho ninguém tipo, que eu tô devendo, sabe? Pessoa física. Sim. Eu não tô devendo pra ninguém, eu não tô... Né, tipo, mas eu não tenho uma segurança, funcionário, né? Exato, mas tipo, e mesmo assim, tamo aí, né? Sim, e aí eu acho que um dos aprendizados vai indo um dia de cada vez, sem ficar com muita... E aí é isso, como lida com a ansiedade, como lida... Meus dramas são, atenção, parar de reclamar, agradecer mais, ser uma pessoa mais positiva e ser menos ansiosa. Aí eu te pergunto, como? Porque assim, atualmente não tá Inclusive eu faço chás pra ansiedade. E como que faz isso? Não sei. Assim, não descobri, porque, olha, essa história da gratidão é uma coisa que me pega muito, assim, do tipo... Não vou reclamar, vamos lá. Sim. Sabe? Tipo, pô, gente, isso é um desafio. Eu fico impressionada que a minha avó, ela fala muito isso. Não adianta você entrar na loja com um pensamento de tipo, eu queria ser herdeira. Você não nasceu herdeira. Assim, não vai aparecer. Eu tô te falando que você é herdeira de outra coisa. Entendeu? É outra coisa que você herdou, amada. Não foi isso. Não, tipo assim, por que você tá pensando assim, ao invés de que você acordou, você agradece pelo que você tem, pelo que você quer, que você tem o que comer, que você mora perto do seu trabalho, que você tem uma loja, que você ajuda outras pessoas. Por que você não está agradecendo isso? Você está reclamando que você não é herdeira. Aí eu fico. Sim. Então. Mas acho que é desafio. E acho que um dos propósitos desse projeto que eu tô fazendo é justamente um pouco disso, assim. A gente se escutar, né? A gente perceber que a gente não tá sozinha. E que esse sentimento é muito comum, tipo, a várias de nós, assim. Porque eu tenho a impressão que, tipo assim, a gente só se irrita com a galera gratiluz porque a gente não consegue ser gratiluz. Sim, tipo, se eu conseguisse, talvez eu não tava julgando o amiguinho, entendeu? Sim. Eu tava de boa ali sendo Por que tá tão bem? Por que tá tão feliz, gente? As coisas não são tão assim, não são tão fáceis assim, né? E eu acho muito assim, porque eu, né, tipo,
trabalho com as terapias também, e aí as pessoas acham que eu sou, tipo, um ser iluminado. Eu falo, gente, não, eu sinto raiva, eu xingo, eu tenho pensamentos horríveis, negativos, eu sou ansiosa, eu só pareço plena, né? Então, acho que é isso. O propósito do projeto também é isso. Falar, gente, eu tô aqui, reza e faz, né? É aquele ditado, vai rezando e vai fazendo. Eu tô aqui, tô rezando e tô fazendo. Mas a gente tem dúvidas quando a gente tá realizando também, né? Porque as pessoas, quando elas entram, que aqui é muito gostoso, né? Tipo, tem uma sensação muito boa, é muito acolhedor, enfim, já vim aqui outras vezes também. O jardim lá da Baba Yaga é maravilhoso, sua comida é maravilhosa. Então, assim, é um lugar muito acolhedor, muito aconchegante. Quando a pessoa ela entra aqui, ela não consegue entender tudo isso que acontece no mundo da Júlia. Vou te contar né? um fun fact. Tá. Estou solteira, certo? Certo. E aí tive um date. E eu tive um date com uma menina que trabalha aqui na frente. Olha, tá. E ela mora no meu prédio. Eita! Muitas coincidências, achei estranho. Eu falei, por que não? Encontrei ela no Tinder, a gente, né, eu dei like nela e tudo mais, beleza. A gente saiu. Tá. Aí, tipo, no primeiro date, assim, que a gente teve, um negócio assim, ela falou, assim, ela tava bebendo vinho e tal, ela tava mais aberta, assim, pra falar coisas, eu tava de boa. Uhum. Aí ela falou, eu já ouvi falar da sua empresa lá na firma. Aí eu já fiquei assim, né? Por favor. Aí ela falou assim, tira aquela placa de tipo, que eu fiz à mão, porque eu não tenho dinheiro pra comprar uma placa. Sim, mas eu não... Qual que é o problema da placa? É que ela é feia. Ela é feia. Falou assim, aquele negócio é feio e tal, as pessoas já comentaram lá na loja e nananã. Amada, acabou. Aí você ficou chateadíssima. Eu fiquei. A minha vontade era, tipo, dar na cara dela. Aí eu respirei e falei, tá. Não é a mensagem. Não é o mensageiro, é a mensagem. Vamos lá. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito transparente. Então, eu obviamente mudei a minha cara completamente. Sim. Do tipo, não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Você é uma sem noção escrota. Assim, você já entrou lá? Você já, tipo, viu como que é a loja, né? Tipo, só por julgar? E pensar que outras pessoas falam sobre isso, sabe? Sim. Me deu uma crise horrível. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso ir embora daqui. Enfim. Aí, fui embora. E aí foi isso. Aí hoje em dia eu nem falo mais com ela direito. Mas, é isso, tipo, zero estabilidade pra quem vem reclamar da loja, sabe? Eu fico Sim. completamente desestruturada. Mas é claro, porque você tá colocando toda a tua vida aqui. Não só isso. Eu acho que, tipo, isso que as pessoas falaram, que elas não têm noção do corre, né? Não tem noção. Tipo, ninguém tem noção. Não tem. E aí é muito fácil chegar e falar, nossa, ela teve que escrever uma placa. Sim. Então tá, meu amor, compra uma placa, é R$500. Você Não, tem? gente, e o porquê que isso te incomoda? E eu acho assim, quem tá falando, na verdade, por que isso incomoda a pessoa? Tipo, sabe? Por que isso que incomoda a pessoa? Eu acho que diz muito mais sobre a pessoa que tá falando do que sobre você que tá aqui toda dedicada fazendo a coisa acontecer. Né? Isso. E aí eu fiquei tão brava, nossa, eu fiquei tão brava. Eu acho que se eu soltasse fogo pela boca, eu teria soltado com certeza. Porque é teu filho aqui, Exato. É tua criação, é que você tá nutrindo todo dia, que você tá aqui fazendo acontecer. A reação foi, exato, eu falo isso sempre, a Éfora é um filho, literalmente, gente. Você pode falar mal do que você quiser, você pode me esculhambar. Só eu posso falar mal do meu próprio filho, tá legal? Exato. Minha empresa não. Eu sei que tem coisa que tá errada, sei que tem coisa que pode melhorar. Mas faz parte. E assim, foi o que você falou, você é tudo, você faz tudo. Sim. Então, gente, né? Sim. E eu acho que, por isso que eu falei, é muito mais o olhar de quem tá do lado de fora, apontando, e assim, que não consegue enxergar. Porque pergunta pra pessoa se ela já tentou empreender sozinha e abrir uma loja e cuidar e fazer o financeiro, fazer os produtos, né? Eu ainda tenho sorte que o Gael, ele ainda me ajuda na produção. Tá. Então ele ainda vem aqui, tipo, 2, 3 vezes por semana. Tipo, um período bem menor do que ele fazia. Mas ele me ajuda super na produção. E isso, tipo,
cara, sem palavras pra agradecer. Sim, senão sim. eu tava muito fodida, mas todo o resto aí é nóis. Sim. Mas se não fosse ele, nossa, até por todo o suporte, né? Enquanto a gente se relacionava também. Sim. A gente terminou muito numa boa, então a gente é muito amigos. Uhum. E ele é meu pai de santo, né? Então são Tem muitas nuances, muitas né? nuances na nossa relação ali. Que a gente construiu coisas muito importantes pra nossa vida, estando juntos. Então, por mais que, por exemplo, o terreiro seja dele, a Éfora seja minha, às vezes é uma linha muito tênue aí, porque a gente viu os dois crescerem, né? Tipo, se formarem. Então, é muito tênue ali a questão da opinião, a questão do achar que é nosso, sabe? Eu falo isso da minha parte com o terreiro e da parte dele com a Éfora. Do tipo, de separar mesmo, às vezes é bem difícil. Do tipo, tá, o terreiro é seu terreiro, eu amo ele, eu faço parte dele, eu sou filha de santo. Imagina, eu amo de paixão, mas ele não é meu. Eu tenho certas coisas que eu não posso opinar, que não cabem a mim. Sim. Isso aí, terapia, né, amores? Então, terapia salva também, gente. A terapia salva. É isso. Tá. E aí, diante de tudo isso, todas essas loucuras, assim, o que ainda faz, a espiritualidade, com certeza, né? Tipo, é teu alicerce. Mas que outras coisas você faz pra se nutrir, pra conseguir estar aí? Amiga, respirando. Atualmente é só isso mesmo. Só isso mesmo. Tá? Que eu vou te dizer, já é coisa pra caramba. Que olha, sinceramente, assim, é que o nosso terreiro, por ser um terreiro muito pequeno, a gente tem certos privilégios. Eu considero privilégios particularmente. A gente tem muito contato, assim, com os nossos guias. É pelo Gael? Sim, mas ele, tipo, cede, né, essa oportunidade pra gente poder conversar. E, tipo, conversar mesmo, de desabafar, de falar, eu não sei o que eu faço agora, eu vou desistir, tipo, fudeu. Porque, assim, os amigos, eles até vão ouvir e tal, vão falar, ai, nossa. A espiritualidade, não, ela vai dar um tapa na sua cara e vai falar, amada, você olha quanta empresa fechou. Foram coisas que eu ouvi. Olha quantas empresas fecharam, empresas bem maiores que a sua. Você não fechou. Ah, você tá endividada? Tá, mas uma hora você vai conseguir pagar e vai dar tudo certo. Você tem dinheiro pra comer, você tem onde morar, você não tá passando perrengue, sabe? Tipo, você tá tendo que trabalhar mais? Tá. Mas são provações. Ou como você se importa com isso pra ter uma coisa bem, tipo, motivacional. Momento coaching Instagram. Exatamente. E obrigada pela conversa. Imagina. Sinceríssima. Conversando. Desculpa, passando. Imagina, não. Fica tranquila. Como que te encontramos, onde você tá, o que a Éfora oferece de espaço, que eu sei que oferece de espaço também. Então, a gente tem o nosso Instagram, que é @_Éfora. Vocês podem falar comigo por lá. E a gente tem um espaço que a gente aluga para eventos, para rodas de conversa. Quando os eventos são gratuitos, a gente cede o espaço. Quando os eventos são pagos, a gente cobra uma porcentagem aí por pessoa, para as pessoas estarem aqui. Além disso, a gente tem uma loja colaborativa, que a gente inclusive está com curadoria aberta para as pessoas participarem, né? E serem mais marcas, principalmente de cerâmica, coisas para casa. Enfim, na verdade o importante é meio que casar aqui com o ambiente, mas no mais a gente não tem muitas restrições, né, do que pode e do que não pode estar aqui. E a gente também tem o nosso café, que é o Jardim Babaiaga, que fica na parte de trás. E a gente tem um espacinho que dá pra fazer aniversário, e é bem gostosinho também, dá pra comemorar, fazer festinhas aqui, e a gente adora. Ah, tá bom. Então, gente, sigam lá a Gil, a Éfora, que é realmente um espaço muito gostoso de se estar. Eu já participei de eventos aqui, muito bom, funciona super. A comida é ótima. Passou fome. Não, a comida é ótima, inclusive. Sucesso. Os chás são ótimos também.
E é isso. Obrigada e até o próximo Mulheres no Espelho. Esse é o Mulheres no Espelho, criado e realizado por mim, Marcela Sonin, da Lita Studio. Confira as fotos e mais materiais do projeto no site, newsletter e Instagram da Lita Studio e no Instagram _mulheres_no_espelho. Até a próxima história.